Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Como vocês devem ter acompanhado no noticiário local aqui do Rio, ontem foi realizada uma grande operação na casa do nosso ex-secretário de Saúde, o Dr. Edmar Santos, onde foram encontrados alguns milhões de reais em espécie. Também, como vocês já devem saber, o Dr. Edmar é investigado por suspeitas de irregularidades em contratos de saúde envolvendo a compra de itens indispensáveis ao combate à pandemia, como, por exemplo, respiradores. Esse caso me provocou uma enorme comoção, para não dizer um impacto, e por dois principais motivos. Primeiramente, porque não estamos falando aqui de itens triviais, banais, mas sim de equipamentos indispensáveis para salvar vidas humanas, de modo que esse tipo de desvio me parece, antes de mais nada, uma desumanidade abominável. E, em segundo lugar, fiquei bastante impactada porque, como sei de fonte segura, a pessoa envolvida é um médico muito competente que desempenhou uma belíssima gestão à frente do Hospital Pedro Ernesto, quando lá atuou como diretor. E aí surge a questão que será o verdadeiro mote do vídeo de hoje. Deixo aqui para a reflexão de vocês, para podermos dialogar a respeito. O que vocês acham que leva um profissional de tamanha competência, de tamanha categoria, que até então havia seguido um caminho de retidão, de bons serviços prestados à administração pública, a desviar-se dessa rota e a ingressar no mundo do crime? O que vocês acham? Teria sido o fascínio do poder? Teria sido a sua ascensão à cúpula do poder estadual aqui no Rio? Ou teria sido a oportunidade de lidar com valores milionários que talvez fossem impensáveis para ele em outros tempos? Gostaria muito de ouvir as suas colocações aqui nos comentários. Eu nem de longe tenho uma resposta para isso, mas esse relato de um profissional, de um técnico muito capaz e até então honesto, probo na administração, cumpridor das suas funções, que de um momento para o outro se desvia e a toda evidência parte para atividades delitivas, ou seja, para a prática de crimes mesmo, me remete a um clássico da literatura, que é a peça Macbeth, de Shakespeare. Bom, assim como o Dr. Edmar, Macbeth sempre foi um general bastante valoroso, honesto e um súdito muito fiel e leal ao seu rei. Até que, um determinado dia, cavalgando ao lado de seu assistente, eles encontram algumas bruxas que fazem uma determinada profecia. Viram-se para a dupla e dizem: Macbeth, tu serás rei. E viram-se para o assistente de Macbeth e dizem que ele será pai de rei. Esse momento é um momento de verdadeira guinada na trajetória de Macbeth, pois ele chega em casa bastante perturbado, comenta o fato com sua esposa e, a partir daí, o casal começa a tramar o assassinato sórdido do rei. Uma vez assassinado o rei, Macbeth sobe ao trono e realiza o seu sonho de poder,
pelo menos o sonho de poder despertado desde a aparição das bruxas. Contudo, longe de lhe propiciar qualquer prazer, qualquer satisfação, o poder começa a ser para aquele casal uma fonte permanente de enorme angústia, pois eles começam a enxergar inimigos em toda parte, começam a imaginar conspiradores, supostos traidores, e Macbeth logo se preocupa com os futuros candidatos ao trono, a começar por uma criança que vinha a ser o filho de seu assistente, conforme havia sido preconizado pelas bruxas. E assim, ao longo da trama, o casal desenvolve uma verdadeira paranoia, eles afundam na mais terrível loucura, até que Lady Macbeth, completamente ensandecida, incapaz de enxergar tanto sangue nas mãos, ela só conseguia enxergar sangue, suas mãos todas manchadas de sangue dos mortos, que ela havia tido de abater para garantir o poder do seu marido. Ela não tolera mais aquele tipo de visão e tira a sua própria vida. E é aí que Macbeth, diante da perda do seu grande amor, se revolta contra a vida, impreca contra a Deus e profere a famosíssima frase de um dos trechos finais da peça, onde ele diz que a vida é mesmo um roteiro escrito por um idiota, cheio de som e fúria e vazio de sentido. O que ele quer dizer com isso? Que Deus, na verdade, é um idiota, não sabe o que faz, nos coloca em meio a esse caos que é a vida, na verdade nos abandona aqui, sem conferir qualquer sentido intrínseco para a vida. E assim, Macbeth acaba sendo morto por alguém que não havia sido parido de útero de mulher, conforme também profetizado pelas bruxas, ou seja, alguém que havia nascido de parto cesáreo. E após essa breve resenha da peça, voltamos aqui à nossa pergunta inicial. O que teria levado Macbeth, aquele general valoroso, aquele general leal, súdito fiel, a cometer tamanhas atrocidades? Teriam sido as profecias das bruxas? Acredito que não, até porque em momento algum as bruxas incitam Macbeth a assassinarem o rei. Aliás, o rei poderia ter morrido por causas naturais e Macbeth poderia ter subido ao trono de forma legítima, sem ter de praticar crimes, sem ter de sujar as mãos. E assim, nos colocamos essa indagação que nos remete à própria natureza humana, aqueles âmbitos mais recônditos da nossa alma, até mesmo das pessoas mais honestas, das pessoas mais probas, das pessoas mais leais, como parecem ter sido o caso de Macbeth e até mesmo do Dr. Edmar. Que pulsão é essa que faz com que um ser humano, de um momento para o outro, possa se desviar da sua rota de integridade e partir para o mundo dos delitos, eliminar qualquer tipo de limite, qualquer tipo de barreira moral e começar a abater outros seres humanos, seus semelhantes, e a praticar crimes horrendos. Acho que essas reflexões falam muito sobre a nossa natureza humana, que para conservadores e céticos como eu, não é uma natureza muito
positiva, pelo contrário, é uma natureza perniciosa, perigosa, que, acredito eu, essa é a minha visão cética, que tem de ser vigiada, tem de ser controlada a todo instante. E controlada por quem? Por cada um de nós, como indivíduos, exercendo a nossa vontade e na firme crença de que o convívio em uma sociedade civilizada, em uma sociedade democrática, só é possível mediante o freio por nós mesmos dessas pulsões que lá habitam nos espaços mais recônditos da nossa natureza. Por isso, daí vem a tamanha importância que pessoas conservadoras, pessoas liberais como eu, conferem às instituições e ao próprio Estado democrático de direito, que impõe, em casos extremos, esses limites aos indivíduos e impõe em que esfera? Na esfera punitiva, ou seja, sempre que esses indivíduos delinquirem, lá haverá uma instituição competente, regulada pelo Estado de Direito, para impor-lhe a devida sanção. Por isso, é tão indispensável a manutenção das instituições de um Estado de Direito para podermos punir de forma eficaz e de forma inteiramente legítima várias pessoas que, como Macbeth e como o Dr. Edmar, não tenham resistido às tentações do mundo do crime. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.